O corintiano tem que parar urgentemente de romantizar a frase "se não for sofrido não é Corinthians", porque ontem foi sofrido, mas não era para ser nem um pouco. Então hoje vamos falar aqui um pouquinho de Corinthians 3, Universidade Central 2, um jogo que a classificação veio, porém tem muitos sinais de preocupação que são alarmantes e o Corinthians tem que resolver o quanto antes para evitar uma temporada trágica. Então antes de começar eu já peço o seu like, que é muito importante pro vídeo e para mim também, né, saber se vocês estão gostando ou não do conteúdo. Se inscrever no canal se não for inscrito, caso você já esteja acompanhando o vídeo aqui há muito tempo, mas se esqueceu de inscrever, se inscreve aí, não custa nada, e compartilha o vídeo para aquele amigo seu corintiano que gosta de futebol, para saber um pouquinho mais, para debater aqui o mundo da bola, que é o que a gente mais gosta de falar. Então bora lá, vamos analisar essa vitória no sufoco. Foi por muito pouco que o Corinthians não passou um dos seus maiores vexames da sua história. Bem, a gente já começa no jogo, naquele contexto do jogo de ida, lá na Venezuela. Lembrando, o Universidade Central, ele é o 6º colocado do campeonato venezuelano, ele não é nenhum primor de time. Tanto é que ontem, no time titular, tinha um moleque de 16 anos. E muitos jogadores forma de forma. E o Corinthians conseguiu sofrer tanto aqui como lá. Lá eu acho que foi até... não sei, cara, porque os dois foi bem vergonhoso. Mas no jogo de ida, o Corinthians foi numa atitude, assim, totalmente descabível. Uma preguiça que não pode ter na Libertadores. Não pode ter em qualquer campeonato, mas muito menos Libertadores. O Corinthians parecia que tava jogando como, vamos marcar a qualquer momento. Até marcamos, mas daí levamos o gol, daí ficou naquele sofrimento. Na minha visão, o Corinthians já tinha que entrar em Itaquera classificado praticamente. Mas não, a gente veio com 1-1 com a necessidade da vitória e de uma atuação mais convincente, mostrando raça e vontade e muita força ofensiva. E pelo início do Corinthians, parecia que o que veríamos era uma goleada, o que a gente estava esperando, porque logo aos 2 minutos, o Carrilho fez uma jogadaça pelo lado direito, como joga a bola esse peruano, daí ele tocou pro Yuri Alberto, né, que o Yuri Alberto fez gol de centroavante mesmo, gol de camisa 9, antecipou todo mundo e só escorou pro gol, 1-0. Aí ele sempre pensa, 2 minutos, 1-0, o time com gana pra vencer mesmo, dá pra ver na cara deles, você pensa, passamos tranquilamente, né, mas não foi isso que aconteceu, e 4 minutos depois, sim, 4 minutos depois de fazer o primeiro gol, aos 6 minutos, ainda da primeira etapa, com certeza, né, claro. O Corinthians conseguiu vacilar na saída de bola, aí o Universidade Central pegou, numa falta de pressão no jogador, ele teve todo o tempo do mundo pra ver onde ele ia colocar a bola, rolou no meio das pernas do Matheus Bidu, e daí o atacante deles, que eu não lembro o nome, inclusive, o Juan Manuel Cuesta, ele tava lá livre, sem ninguém marcar. Eles esqueceram do cara, ele tava lá sem goleiro, sem nada, o cara rolou e ele fez assim 1-1. Pô, o Corinthians levar um gol do Universidade Central dentro de casa já é algo muito, como que eu posso falar? Muito preocupante. É isso que é a palavra. É preocupante. E o Corinthians não conseguiu só levar um, conseguiu levar 2. E se juntar os 2 jogos, levou 3 gols do Universidade Central. Isso, cara, se a diretoria não tá vendo esse jogo como um sinal de alerta e falar, pô, eu preciso contratar tanto o zagueiro como o lateral, eu não sei o que vai fazer essa diretoria acordar, porque o Corinthians precisa de reforço. Enfim, 1-1 antes dos 10 minutos de jogo. Aí depois disso você pode pensar, pô, o Corinthians só cochilou ali, logo vai tomar as rédeas da partida e vai golear como a gente tava esperando. Mas não, o Corinthians teve muita dificuldade para atacar o Universidade Central. Tanto é que foi o time venezuelano que, na minha visão, teve as 2 melhores chances. Uma cabeçada que o Hugo Souza fez uma defesaça, assim, no ângulo, assim, coisa linda. O Hugo Souza realmente tá merecendo convocação, que vai ser nessa sexta-feira. E daí o Memphis Depay teve um gol inacreditável que ele perdeu, tipo o Cavani no Boca Juniors. O cara furou a bola embaixo do gol. O Memphis Depay, que apesar da assistência pro segundo gol, que falaremos mais adiante, o Memphis Depay foi mal. O Memphis Depay não está na melhor forma desde o início da temporada. Você já dá pra enxergar ele um pouquinho mais pesado, assim, sabe? Não no mesmo ritmo de outros jogadores. O Depay tem que consertar isso o quanto antes, porque qualidade a gente sabe que ele tem. Mas ele tem que entregar mais raça e mais atitude dentro de campo. E é aquilo, mesmo não merecendo, mesmo não jogando quase nada, o Corinthians era melhor tecnicamente e em peças no elenco. E conseguiu fazer o gol aos 40 minutos do Depay. Que daí sim, o Depay ele tem essa técnica muito refinada. Achou um lindo passe pro Matheus Bidu, que até aquele momento estava indo mal na partida, mas o gol meio que camuflou a situação, chutou cruzado e fez o 2-1. Aí você pensa, agora o Corinthians não vai bobear uma segunda vez, não vai levar outro gol, né? Você tá errado, cara. O Corinthians conseguiu me fazer o favor de levar outro gol do Universidade Central. Já no final da primeira etapa, o Hugo Souza fez uma defesaça de cabeça. Foi uma defesaça, mas daí é aquele lado do futebol. O futebol às vezes pode ser meio ingrato. Daí cobrando escanteio, o Hugo Souza saiu catando o vento, isolou, né? Furou a bola. Aí a bola sobrou na cabeça do Adrian Martins, empatando a partida logo em seguida. O Corinthians fez o segundo gol e logo em seguida levou empate. 2-2. O Corinthians conseguiu fazer o mesmo erro, fazer o gol e logo em seguida levar o empate. E, gente, o Universidade Central, ele queria... O que ele queria nessa partida? Ele queria ir pros pênaltis. E o Corinthians estava dando tudo o que eles queriam. A partida ir para os pênaltis.
E na segunda etapa também o Hugo Souza foi outra vez protagonista, fez uma defesaça e o Corinthians não estava conseguindo criar. Não estava existindo o Corinthians, estava tendo muita dificuldade. E parecia que o Corinthians ia jogar a sorte nos pênaltis. Um jogo que era para ser tranquilo, uma goleada, o Corinthians estava levando para os pênaltis. E podia acontecer muito bem, como aconteceu contra o Boca Juniors. Boca Juniors foi eliminado nos pênaltis para o Alianza Lima ainda nessa fase pré-Libertadores. E o Corinthians ia correr esse risco. Até que veio o gol da salvação. Aos 89 minutos, o Thales Magno, que entrou na segunda etapa, achou o Rodrigo Garro lá pelo lado direito. Aí ele cruzou. O Yuri Alberto antecipou. Gol de camisa 9 também. Chegou chapando de esquerda, um lindo gol, salvando o Corinthians, 3-2. O Yuri Alberto, que inclusive, no meio do jogo eu tava assistindo aqui, eu falei assim, depois do primeiro gol, o Yuri Alberto não fez mais nada na partida. Mas, pô, eu não culpo muito o Yuri Alberto, não. Pra ser bem sincero, eu me equivoquei nessa minha fala, né? Porque o Yuri Alberto, ele é artilheiro, ele é atacante, e tem que ser servido pelos companheiros. E os companheiros não estavam servindo ele. Quando serviram, o cara foi lá e matou a partida. O Yuri Alberto realmente tá sendo um cara muito decisivo pro Corinthians esse ano, né? Fez gol contra o Palmeiras, 2 contra o Santos, e agora 2 contra o Universidade Central, classificando o Corinthians para a próxima fase, que enfrentará o Barcelona de Guayaquil. Primeiro jogo semana que vem, lá no Equador, lembremos. Mas enfim, você que é corintiano ou não viu o jogo, você deve estar perguntando, pô, por que todo esse alarde? Por que toda essa preocupação com uma vitória? Querendo ou não, o Corinthians está classificado para a próxima fase, né, da fase 3 da pré-Libertadores. Pelo desempenho. O Corinthians, ele pegou o 6º colocado do campeonato venezuelano. Era pra simplesmente ter sido 5-0 lá e 5-0 aqui. Era pra ter sido um domínio muito fácil. O Corinthians quase levou a partida para os pênaltis. Então assim, você fica pensando, quando enfrentar um time melhor, até mesmo o Barcelona de Guayaquil na próxima fase, o Mirassol no domingo nas quartas do Paulista, será que o Corinthians não vai sofrer com bola boba e vai perder o jogo? Pô, depois dessa atuação contra a Universidade Central, eu não consigo não imaginar o Corinthians levando gol de bobeira. O Corinthians, pra você ter noção, em 14 jogos na temporada, ele não levou gol, não foi vazado em 3. E a gente não tá falando do mais alto nível de competição, não. A gente tá falando do Campeonato Paulista e da pré-Libertadores. Ou seja, o Corinthians sempre entrou, tirando contra o Palmeiras e contra o São Paulo, ele entrou como favoritaço. Ele vai contra o Santos também. Ele entrou como favoritaço. Contra equipes muito inferiores, ele conseguiu levar gol, principalmente de bola aérea. O Corinthians tá sofrendo muito de bola aérea. Então, cara, você pensa, alguma coisa tem que ser feita. Tem que contratar um zagueiro à altura do André Ramalho, porque o João Pedro Choca, infelizmente, ele é um bom zagueiro, mas não tá pronto ainda pra assumir essa bronca de ser titular todo jogo. Ele tem que ir entrando aos poucos. Vai queimar um moleque assim? Sabe? Os laterais, dá pra confiar no Mateuzinho, no Matheus Bidu? Eles não estão... Ano passado eles terminaram bem. Esse ano já não começou tão bem assim. Deixa uma avenida ali pro ponta tentar fazer qualquer coisa. Tem que contratar. O Corinthians tá muito bem no setor ofensivo, tá muito bem servido, obrigado. Mas lá atrás, a diretoria tem que se movimentar, senão não vai dar certo. Senão esse sonho da Libertadores não vai passar de um sonho, sabe? O Corinthians vai sempre ficar almejando. Será que um dia ganharemos o bi da Libertadores? Se continuar assim, não. Porque vai pegar uma hora um Flamengo, um Racing que perdeu ano passado, um Palmeiras quando se ajeitar, né? Quando ajeitar a casinha. Pô, não tem como, a defesa não pode ser tão frágil assim, nesse ponto. Gente, é aquela velha frase, não sei quem falou, mas é uma frase muito boa. Ataques ganham jogos, defesas ganham campeonato. Cara, cadê a defesa do Corinthians? Não vai dar pro Hugo Souza defender tudo. Uma hora ou outra ele pode falhar, igual ontem. E aí, como vai ficar? Enfim, muita coisa pro Corinthians resolver. Os jogadores têm que entrar em forma, o Depay tem que entrar na sua melhor forma. O Garro, eu ainda dou um desconto, né? Porque teve toda aquela questão, ainda tá voltando, né? Mesmo assim, tá jogando bem. O Bidon ontem foi bem, eu gosto muito do Bidon. E o Roberto fala de artilheiro, mas muita gente no elenco tem que melhorar e o Ramon Dias tem que ver alguma solução. E a diretoria tem que ser gentil com o técnico, contratar reforços. Mas enfim, comenta aí o que você achou desse jogo. Realmente... tem que sim ficar feliz pela classificação, mas preocupado, principalmente de diretorias, e ligar o sinal de alerta, porque às vezes não vai dar pra contar na sorte e no heroísmo de uma vitória como essa. Comenta aí o que você achou, deixa seu like e até o próximo vídeo. Hoje falamos um pouquinho de Corinthians, eu volto aqui o mais breve possível. Falou e fui, deixa seu like, até a próxima.